A história, mesmo quando contada com todas as suas verdades, tem cheiro de ficção. Nosso entrevistado de hoje, o escritor e jornalista Laurentino Gomes, nos mostra como isso se dá ao nos contar fatos da história brasileira. Seu mais novo livro, 1822, fala de uma independência quase improvável do Brasil. A dica de leituras, textos que esclarecem nossa mais profunda formação cultural. A gente analisa a história da literatura brasileira, de Carlos Nejá, e Permanência Clássica, organizado por Bruno Vieira e Márcio Tamos. O Leituras começa agora, conversando com Laurentino Gomes. Laurentino, bom, você está lançando 1822, que é uma continuação do seu livro anterior, 1808, que é interessantíssimo também, porque você retoma exatamente essa perspectiva de que tudo apontava para o fracasso e acaba dando certo na história do Brasil, no processo da independência, né? Vamos começar um pouco por aí. Você faz, na verdade, uma grande reportagem sobre esse período, né? Como é que foi fazer essa reportagem, a retomada dos arquivos, essa coisa toda? Depois que eu lancei o 1808, fez muito sucesso, eu deixei de ser jornalista de redação, de jornal e revista, e passei a me dedicar só aos livros. Mas às vezes as pessoas me perguntam, né? Você deixou de ser jornalista, virou historiador, virou escritor? Na verdade, não. Eu mudei de formato, ou seja, quem mudou foi o formato, não fui eu. Eu sou jornalista escrevendo livros agora e não mais jornais e revistas. Ou seja, mas o que eu faço é um trabalho de reportagem. Aliás, o que diferencia o meu trabalho de um livro acadêmico, que é uma coisa com uma outra metodologia, tem um processo de validação interno da academia. O meu não, é jornalismo. Então, evidentemente, o 1808, o 1822, ele é resultado direto do 1808. Porque não dá para você fechar a história da corte do Brasil sem contar a independência, que é a sua consequência óbvia. E não dá para contar a independência sem observar o que aconteceu nos 13 anos anteriores no Rio de Janeiro. Então, os dois eventos estão umbilicalmente ligados, né? Agora, claro, eu uso essa linguagem provocativa de capa, porque como esse é um livro que se destina a um público mais amplo, às vezes a um leitor mais leigo, não habituado a ler sobre a história do Brasil, eu preciso provocar a atenção dele. Então, por isso que eu vou por essa linha, como uma rainha louca, um príncipe medroso, então como um homem sábio, uma princesa triste, um escocês louco por dinheiro, ajudaram Dom Pedro a fazer o Brasil um país que tinha tudo para dar errado. Mas, embora a linguagem seja provocativa, os elementos que eu uso aí são verdadeiros. Agora, realmente, esse país, ele tinha muita chance de dar errado na época da independência. Dar errado em relação ao quê? Em relação ao que ele é hoje. Ou seja, o Brasil poderia ter se fragmentado em várias repúblicas menores, como aconteceu com a América Espanhola. Poderia ter mergulhado numa guerra civil longa entre os caciques regionais. Poderia ter entrado numa guerra étnica entre escravos e brancos. Ou poderia simplesmente não ter conseguido se libertar de Portugal. Ou pelo menos se libertaria uma parte, por exemplo, os portugueses poderiam ter ficado com uma parte do Norte e Nordeste, com o Ceará, com o Piauí, Maranhão, Pará e assim por diante. Porque esse era um projeto das Cortes Constituintes. E também um projeto da Carlota Joaquina, que a partir do Dom Miguel também tentava fazer esse jogo de uma certa manutenção, se não todo, de parte do Brasil a Portugal, né? Sim, sim. É claro, existe... Portugal é, nesse período da independência do Brasil, uma metrópole muito fragilizada, né? Aliás, eu digo no livro que se dependesse só dos brasileiros, a opção preferencial era a continuação do Reino Unido, Brasil, Portugal, Algarve. José Bonifácio, Dom Pedro I, os líderes da maçonaria no Rio de Janeiro... Eles queriam que o Brasil continuasse Reino Unido, porque isso era vantajoso para os brasileiros. O Brasil era mais rico que a metrópole, e ter o Reino Unido significava dar acesso aos produtos brasileiros na Europa, um mercado importantíssimo, sem a intermediação do antigo comércio colonial. Mas aí é uma crise na metrópole, uma crise que envolve, de um lado, liberais, absolutistas, tinha republicanos, tinha gente que queria mudar, uma mudança drástica no regime. E aí um vácuo de poder em Portugal.
Há um vácuo de poder que se expressa na convocação das cortes constituintes, que exigem a volta do rei para Portugal. Então, os brasileiros, aos poucos, eles são quase que obrigados a executar um projeto que não estava maduro, que era o projeto de independência total, que é colocado em marcha meio que por acaso, com certa improvisação, um pouco de sorte. Então, isso é muito interessante. Agora, essa crise em Portugal, ela corre paralela ao Brasil o tempo todo, inclusive depois da independência, que é o que você citou. A Carlota Joaquina, junto com seu filho mais novo, Dom Miguel, conspirando contra os interesses do Dom Pedro no Brasil, que era rei de Portugal também, e tinha interesse porque, se não fosse ele, era a filha, Maria da Glória. Então, é engraçado porque Portugal e Brasil continuam correndo em vias muito paralelas e muito ligados um ao outro. E muito tensionadas. É, muito tensionados, são guerras nos dois países. Aliás, não é à toa que se diz que a verdadeira independência do Brasil, a nacionalização da independência do Brasil, só ocorre em 1881. Desculpe, 1831, com a abdicação do Dom Pedro. É ali que realmente a metrópole segue para um caminho e o Brasil segue para o outro, né? A divisão. Agora, nesses seus livros, o que me chama a atenção é, sobretudo, a questão da linguagem, né? Quer dizer, essa transposição de contar essa narrativa, que é uma narrativa real, histórica, quase com momentos de ficção, né? Quer dizer, a coisa é tão absurda que... né? Quer dizer, exatamente, pescar esses elementos é a sua intenção básica como pesquisador? Sim, sim. Aliás, é por isso que eu não uso equipe de pesquisa. Tem pesquisador que contrata uma equipe, distribui o trabalho, cada um faz um pedaço, um faz um perfil do José Bonifácio, outro faz o Dom Pedro, outro faz a Marquesa de Santos, e depois ele dá um texto final, ele faz uma edição final. Se eu fizesse isso, eu conseguiria publicar provavelmente um livro por ano. Mas daí eu perderia a oportunidade de descobrir aquela pepita de ouro que está escondida dentro de um parágrafo na 100ª página de um livro. E que às vezes muda totalmente o curso de um capítulo, de uma história. E até porque eu gosto mais de pesquisar do que de escrever. Se dependesse de mim, eu passava a vida só lendo e não escrevia nada. Eu acho fascinante ficar lendo e descobrindo novidades a respeito dos personagens, dos acontecimentos. Então, o que eu procuro fazer é pesquisar com encantamento do que eu quero passar para os leitores. Eu quero que os leitores, depois, ao ler o meu livro, tenham o mesmo encantamento que eu tive ao descobrir esses personagens e esses acontecimentos, às vezes pitorescos, na pesquisa. É claro que aí tem uma técnica jornalística, né, que é como é que você mantém a atenção do leitor. Você captura e mantém. É uma sutil fórmula que inclui bom humor, elementos pitorescos, engraçados, mas também um mergulho um pouco mais profundo, alguma crítica. Mas você não pode exagerar nem numa coisa nem na outra. Se você, por exemplo, botar muito número, o capítulo fica muito chato, fica intragável. Se você ficar só na banalidade, o livro perde a sua razão de ser, ele vira mero entretenimento. Então, acho que é esse balanceamento, que é peculiar da reportagem, é que faz esse livro ser atraente. É mais ou menos aquela fórmula do Pinheiro Machado, né, que uma vez deixando o hotel onde se hospedava no Rio, tinha uma manifestação contra ele, e o assessor pergunta assim: senador, como é que a gente vai sair daqui? Ele disse: não tão devagar que pareça provocação, nem tão rápido que pareça covardia. É isso mesmo. Mais ou menos nessa dosagem. Agora, Laurentino, uma coisa que me chamou a atenção também nesse livro, porque, de certa forma, uma coisa que eu li assim bem nas entrelinhas, aquela troca de correspondências entre Dom Pedro e o pai, Dom João VI, você deixa ali muito claro uma coisa interessante. O Dom João VI tinha certeza da independência. Tinha. Ele tinha certeza disso, fica aí porque esse negócio vai... Essa correspondência ela precisa ser analisada com muito cuidado, porque uma análise que já foi feita pela história oficial no passado é de que foi um mero conchavo entre pai e filho. Que o pai e o filho conduziram uma negociação que resultou na independência do Brasil. Não é verdade. A independência foi realmente um rompimento com Portugal, houve uma guerra no Norte e Nordeste, muita gente perdeu a vida, correu sangue, teve a Guerra da Independência na Bahia, depois teve a Batalha do Genipapo no Piauí e assim por diante. Mas o que fica claro é que o pai e o filho estavam perfeitamente conscientes a respeito do que estava acontecendo naquele momento.
O Dom Pedro não escondia nada do pai e vice-versa. Inclusive, o pai dá conselhos a ele, recomenda prudência. Há momentos tensos em que o Dom Pedro I, por exemplo, diz ao pai: de Vossa Majestade eu não quero nada, nada, só quero ligações de família, não quero mais nada. Porque, na verdade, a briga do Dom Pedro não é com o pai, é com as cortes constituintes. Cortes liberais que, aliás, queriam reduzir o poder do rei Dom João VI. Então, na verdade, a independência, ela rompe formalmente os vínculos com Portugal, mas ela não é contra o rei de Portugal, ela é contra a Revolução Francesa que tinha chegado em Portugal e se manifestado nas cortes constituintes. Que aí começam a tentar reduzir o poder do Dom Pedro, tenta fragmentar o Brasil, nomeando governadores de armas, elegendo juntas provisórias que não se reportavam ao Dom Pedro, mas só às cortes constituintes. Então, na verdade, o pai e o filho estão brigando contra um inimigo comum, que são as cortes constituintes, mas o resultado é realmente a independência do Brasil. Há também uma curiosidade, quando você reconstitui o grito da independência, há inclusive uma coisa interessante nisso. O Maurício de Souza fez uma exposição pintando quadros históricos com o traço de cartunista dele, né? E não conseguiu desenhar aqueles cavalos que o Pedro Américo... Né? Eu só estou acostumado tanto a desenhar pangaré que não consigo desenhar aqueles cavalos. Tenho uma certa dificuldade em desenhar aqueles cavalos que o Pedro Américo bota ali no quadro Grito, né? O Independência ou Morte, né? Houve toda uma leitura épica, né? Eu, estudante em Pernambuco, era obrigado a decorar o Grito da Independência, como o Dom Pedro teria supostamente dito, né? Mas você, de certa forma, desmistifica essa pompa em que foi contada a história sem cair, sem trazê-lo à banalidade, sem trazê-lo ao ridículo, né? Quer dizer, como é esse jogo de palavras aí também. Porque isso é muito fácil, né? Você, ao desconstruir um modelo, fazer um outro que é exatamente o oposto. Então, você tem a cena épica do Ipiranga, que é uma construção. A história é fascinante porque você tem os acontecimentos reais e os personagens reais do passado, eles estão lá, não mudam mais, mas o passado continua a mudar dependendo da forma como as gerações futuras olham para ele. E é o que acontece com o Pedro Américo. Aquilo ali é uma construção mitológica, ou seja, o Dom Pedro II encomendou o quadro para o Pedro Américo nas vésperas da proclamação da República. Ele foi apresentado pela primeira vez em Milão, em 1888, um ano antes da proclamação da República. Então, no momento que a monarquia brasileira está muito fragilizada, precisa se legitimar, ganhar algum fôlego adicional. E como é que a gente celebra essa monarquia? Com um evento importante, que é a independência. Então, os elementos que estão no quadro do Pedro Américo são uma celebração de um evento da monarquia. É uma celebração romântica, mas não expressa os acontecimentos reais. Agora, também não dá para dizer que o Grito do Ipiranga foi feito apenas por um príncipe que estava com dor de barriga, cavalgando um pangaré, e que, portanto, essa história é uma história chula. Não, ali é uma cena importante, só que ela é mais brasileira do que o quadro do Pedro Américo. O Dom Pedro realmente estava cavalgando uma mula, ele realmente estava com dor de barriga, era um caminho muito difícil, ele provavelmente estivesse cansado, coberto de poeira ou de lama, devido à subida na Serra do Mar. E ali é que ele rompe os vínculos formalmente com Portugal, com aquela troca de comunicação, chega o correio da corte, e ele faz aquela comunicação aos seus companheiros num lugar, depois mais abaixo aos futuros dragões da independência, que era a guarda de honra, né? Então, assim, a cena, ela é mais bucólica, ela é mais simples, ela é mais próxima da realidade brasileira do que a cena do Pedro Américo. Que, aliás, tem uma polêmica, discute se o Pedro Américo teria ou não plagiado o quadro de um outro pintor francês chamado Jean-Louis Meissonier. Essa é uma polêmica, né? Mas nem por isso deixa de ser uma cena importante. Ela realmente tem um valor simbólico fundamental, que é o rompimento dos vínculos com Portugal. Você aqui chega a mostrar aqui o comparativo entre as duas cenas. Agora é interessante, as cenas são parecidas, né? Quer dizer, tem uma... Agora, eu não achei que fosse plágio do Pedro Américo. Sem querer desmerecer o quadro do francês, que é belíssimo. O do quadro do Pedro Américo é mais bonito, é muito mais bonito. Ele é mais... E ele também, na verdade, ele traça um perfil
estilístico muito comum à época. Essa coisa da pintura equestre, da pintura, né, épica. Isso, né? Esse é o trabalho de duas professoras que eu respeito muito, uma da Universidade de São Paulo, outra da Unicamp, que é a Cecília Helena Salles de Oliveira e a Cláudia Valadão, que elas fizeram uma análise do Brado do Ipiranga. E a Cláudia Valadão, em algum momento, ela cita o fato de que o Pedro Américo foi acusado de plágio, mas ela diz o seguinte, que naquela época, esses elementos estilísticos eram muito comuns nas academias de arte, de pintura. Então, o Pedro Américo teria usado o que todo estudante de arte naquela época aprendia. A como compor uma cena de batalha, uma cena de vitória, assim por diante. Agora, tem um problema aí, que é a própria Cláudia Valadão diz também que o Pedro Américo estudou detalhadamente o quadro do Meissonier antes de escrever o Brado do Ipiranga. E o Pedro Américo fez um memorial descritivo da sua obra. Como foi que ele fez esse quadro? Em momento algum ele cita o Meissonier. Então, aí tem um problema, ele tem uma agenda que ele guarda, ainda que ele tenha se inspirado no quadro Meissonier, ele deveria ter citado, falado, olha, esse quadro aqui tem como inspiração fulano de tal. Né? Então, é isso, é complicado, né? Essa coisa desse jogo, né? Agora, o livro também tem um outro aspecto que eu gosto muito do trabalho. O que foi feito disso, né? Por exemplo, aí você fala sobre a degradação do rio Ipiranga hoje. Sim. Né? Quer dizer, isso aí, de certa forma, é uma crítica ao não cuidado com os espaços históricos, no primeiro momento. Né? Então, quer dizer, como é isso dentro de sua obra? Quer dizer, você também tem essa preocupação e esse mergulho nos arquivos acaba denunciando isso ainda mais? Sim, esse é o trabalho de reportagem, né? Quer dizer, eu não faço apenas pesquisa em bibliotecas, eu sou um narrador secundário da história do Brasil, eu não sou um pesquisador primário, né? Eu vou pouco aos arquivos, isso é um trabalho dos historiadores, então eu bebo na fonte dos historiadores. Mas, além disso, eu vou aos locais em que as coisas aconteceram, porque tem muita informação lá que ajuda a explicar a construção desses acontecimentos. E você ir hoje, por exemplo, ao Parque do Ipiranga, é uma experiência fascinante, porque ali tem, primeiro, um Brasil que foi construído de forma muito atabalhoada depois da sua independência, que é essa metrópole gigantesca que não respeita sequer o seu riacho ícone do Ipiranga, que concreta tudo, asfalta tudo, polui tudo. Boa parte das fontes originais do riacho Ipiranga no Parque do Estado morreram por mudança no lençol freático. O rio está morto devido a excesso de poluição. Então, essa é uma visão. Aí você observar também como é que são distribuídos os monumentos, a arquitetura, a iconografia do Pedro Américo, ajuda a entender como o Brasil construiu o imaginário da sua independência depois dos acontecimentos reais. Então, esse é um trabalho de reportagem, você ir lá e observar não só o que aconteceu 200 anos atrás, mas como está hoje. Um outro exemplo, e a Bahia, no dia 2 de julho, e ver a festa maravilhosa que os baianos fazem para comemorar uma outra data da independência desconhecida pelos demais brasileiros, que é a data da expulsão das tropas portuguesas de Salvador em 1823. Ou então ir ao local da Batalha do Genipapo no Piauí, ou seja, os heróis anônimos da independência que desmentem o mito segundo o qual a independência foi um processo pacífico. Não, lá morreram entre 200 e 400 pessoas lutando contra os portugueses. Você chega hoje lá, está tudo abandonado, no meio do mato, está pouco cuidado. Agora tem um trabalho lá de recuperação, mas... Então, é assim, é a forma de observar como o Brasil olha para o seu passado, ou construindo uma mitologia nova, caso do Parque do Ipiranga, ou esquecendo, caso da Batalha do Genipapo. Então, é interessante isso. Agora, 1822 é uma segunda parte de uma tetralogia, né? Que será o 1889, né? A famosa Proclamação da República, né? Que também é uma coisa polêmica, né? Sim. E aí, quais são as esperanças que a gente pode ter sobre esse novo livro? Eu acho que aí uma coisa foi puxando a outra, né? Eu fiz o 1808 porque era um livro que tinha uma oportunidade, a comemoração dos 200 anos da chegada da corte ao Brasil, comemoração em 2008.
Aí a consequência foi o 1822, e aí eu percebi, até por sugestão dos leitores, que para fechar essa análise, essa narrativa da construção do Brasil no século XIX, construção do Estado brasileiro, eu precisava fazer o 1889. É uma obra inacabada até agora, né? Ou seja, existe um passivo que o Brasil deixa aberto em 1822, que aqui é um evento externo, ou seja, Napoleão invade Portugal, obriga a corte a fugir, isso produz uma transformação muito acelerada no Brasil, nesses 13 anos de permanência da família real no Rio de Janeiro. Aí tem a independência, mas o Brasil opta por uma via diferente dos demais países da América, uma monarquia durante 67 anos. Mantém a escravidão, não distribui terra, não distribui riqueza, não alfabetiza as pessoas. Então tem um passivo que o país deixa fechado. Tinha ideais democráticos, republicanos, federalistas que foram reprimidos nessa época e que funcionam como uma represa. Chega uma hora que esses ideais não dá mais para segurar. E aí tudo isso deságua em 1888, na abolição da escravatura, e em 1889, com a proclamação da República. Então eu preciso contar o que foi isso, esse final do Segundo Império e a proclamação da República. Uma república muito curiosa, porque ela rapidamente deságua em ditadura, com Floriano Peixoto e tal, né? É uma república que, a rigor, nunca entregou de fato as promessas que foram feitas, de ideais republicanos, de participação, de promoção das pessoas. O Estado brasileiro continua sendo construído de cima para baixo por generais, caudilhos, ditadores. Então, eu diria que essa república, ela só se viabiliza realmente de 26 anos para cá. É muito recente, com a redemocratização. Então, é muito interessante você ter essa visão desse período, né, para entender esse Brasil que nós temos hoje, né? E foi construído em cima de um lema que se dizia à época, né, da proclamação da República, do final do Segundo Império, né, que dizia: nada mais conservador do que um liberal no poder. Isso. Porque esses dois partidos eles se alternam, liberais e conservadores, o tempo todo, mas a agenda é muito parecida, embora o discurso político não fosse. Os liberais eram mais agressivos, eles refletiam as ideias que vinham lá de fora. Os conservadores eram mais ligados à aristocracia rural, embora na base mesmo isso se misturasse muito. Misturava muito. Tinha dono de fazenda de café, charqueadores do Rio Grande do Sul, que eram liberais, e assim por diante. Tinha gente, aliás, profissionais liberais que eram conservadores. Então, é curioso porque você tem no Segundo Império, o Brasil vai empurrando com a barriga as reformas que ele precisava fazer, mediante essa alternância de poder entre conservadores e liberais, que na prática mesmo tinha como único objetivo manter a escravidão e manter o status quo social, não provocar rupturas muito violentas, né? E acabou dando em 1889. 1889, que é um livro que eu espero lançar daqui a 2 anos. Maravilha. Laurentino, obrigado por sua participação aqui no Leitura, uma conversa ótima. Eu que agradeço, muito obrigado. A migração da crítica literária dos jornais para a academia elitizou a prática. Em outras palavras, a tornou mais inacessível, mais empolada, a vestiu de fraque e cartola. Como se deu com a história, no entanto, esses estudos voltam aos poucos a se abrir para um público mais amplo. Neste caminho de volta, insere-se a reedição da História da Literatura Brasileira, escrita por Carlos Nejar e publicada pela Leia. Em um alentado volume com mais de 1000 páginas, Nejar passeia com vagar por nossa trajetória literária e, mais que um painel, nos oferece o sentido pleno desta imensa obra em construção. Poeta, ficcionista e ensaísta, Carlos Nejar usa seus artífices de criador nesta obra ímpar. Naturalmente, que se esmera em descrever cada uma de nossas escolas, mas o que realmente o interessa é olhar profundamente para cada um dos autores. E aí está o grande diferencial deste trabalho. Para Nejar, a obra e a escola literária podem estar acima dos autores, mas elas não se sustentam sem a arte dos escritores. É da vida que o autor tira o barro para a sua obra. Daí, mesmo enquadrado em estética do seu tempo, o seu trabalho é uno e reserva características singulares, nos ensina Carlos Nejar.
Assim como não se dissocia de quem a faz, uma obra literária não existe por si só, não nasce de geração espontânea. Sobre seus ombros repousam séculos de criatividade e invenção. A leitura do livro Permanência Clássica, Visões Contemporâneas da Antiguidade Grego-Romana, organizado por Bruno Vieira e Márcio Tamos e publicado pela Escrituras, nos ensina que nunca nos afastamos dessas excelentes influências. Formado por 10 textos de cunho acadêmico, o livro se divide em duas partes. Na primeira, Percurso da Permanência Clássica, aprende-se os motivos da longevidade dos textos antigos. Na segunda parte, Momentos da Permanência Clássica, se mostra como sutilmente a influência infiltra-se nos textos contemporâneos. Naturalmente, que nos ensina o livro, esta troca somente favorece a contemporaneidade. Afinal, são dos fundamentos consolidados pelos clássicos que solidificamos nosso caráter de homens modernos e inovadores. Uma bela parceria que não deve nunca ser desfeita. Para apreender o cerne de nosso sentimento intelectual, História da Literatura Brasileira, de Carlos Nejá, e Permanência Clássica, organizado por Bruno Vieira e Márcio Tamos. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.